Bom, deixa eu dar os avisos para depois a gente já ministrar sem precisar parar. Amém? Então, sexta-feira nós temos nossas células, né? Temos 2 células, temos aqui no Santa Marina, aqui em cima, amém? Na casa do Ricardo e da Janaína, e temos lá no Flórida, para lá da ponte, na casa do pastor Felipe e da Isabela. Então, se você quer participar, vá, né, vai lá para receber, e também leve um visitante, leve alguém que vai estar lá recebendo uma palavra de Deus, está lá ouvindo, né? As células não é um lugar de estudo bíblico, a célula não é uma reunião de oração, a célula não é um culto, a célula é uma reunião de pessoas que vão repartir Jesus, as experiências que têm tido, compartilhando e através disso, falando de salvação, falando de libertação, de cura. É o lugar também de comunhão, de estarmos juntos, de falarmos um com o outro daquilo que temos vivido e experimentado, e é um momento poderoso e tremendo da semana. Amém? Então as células é um lugar especial. Vá, procure lá, vá na sua célula, abra o teu coração para receber o que Deus tem. Domingo é o nosso culto da palavra profética do mês, amém? Então domingo, nosso culto às 9h30 é o culto da palavra profética, então não deixe de vir, é o culto da sua consagração, é o culto que você abre teu coração e recebe uma palavra de Deus para o mês de junho. É o culto das primícias, para você dar as suas primícias e também trazer para as cestas básicas, amém? Então participe, venha no domingo, o culto é 9h30, uma palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus vai ativar você. Junho é o tempo de mudança de mentalidade, amém? Você precisa de uma mentalidade diferente, para aquilo que Deus tem para você. Olha para o teu irmão e diga assim, junho, fala para ele, junho, Deus vai mudar a sua mentalidade. Amém? Você quer saber mais? Venha no domingo para essa palavra poderosa. Amém? E dia 24 de junho, nós vamos ter o nosso encontro de casais, nosso culto de casais aqui na igreja. Então, já se prepare, casal, já vai se preparando. Nós vamos ter o nosso culto aqui, também vamos ter o período de comunhão, e vai ser uma grande bênção esse tempo. Amém? As crianças vão subir agora. Amém? Venham aqui para nós orarmos. Os irmãozinhos, vem cá, Ian. Glória a Deus. Venham. Pronto, estendam as mãos para cá, vamos orar por eles, amém? Alguns ainda estão vindo. Pai, nós abençoamos, Senhor Deus, a vida das crianças, declaramos, Senhor, Tua graça, Tua bênção sobre elas, te peço, abençoa a vida, Senhor Deus, da professora, Senhor, que seja um tempo poderoso e tremendo, para louvor e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Podem subir, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você também, nas terças-feiras, o pastor Felipe, junto com o pastor Giovanni, tem ido ao monte orar, amém? E tem convocado a igreja para esse tempo, tem ido orar pelos cultos, né? E também pelos cultos de quarta-feira, mais especificamente, mas também tem ido orar pelos pedidos da igreja. Então, se você tem algum pedido de oração, coloque dentro da caixa aqui, essa caixa preta debaixo né? Coloque seu pedido de oração ali, que eles levam, então, orando no monte. Então, se você tem algum pedido, legal é você vir para ir para o monte, né? Ontem eles estavam aqui, mas por causa da chuva, eles não foram para o monte, mas eles oraram aqui na igreja. Então, se programe para você estar indo da terça-feira no monte, não é longe, é logo aqui perto. Então dá para você ir, para estar orando pelos seus pedidos, não tem ficado muito tempo, né? Eles têm ido 8h30, saído daqui da igreja, e ficado um tempo e vem embora rapidinho. Então tem sido bem legal, bem abençoado esse tempo de oração. Tá bom? Então se programe, se prepare para você estar recebendo de Deus aí esse tempo de terça-feira também, essa ministração de oração. Amém? Pronto. Dados os avisos, abra a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, amém? No livro de Lucas,
capítulo 6, eu quero ler a partir do verso 9. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor ainda está fazendo e vai fazer. Fala conosco, ó Deus, poderosamente agora. Abre o nosso entendimento, que a Tua palavra, Senhor, agora venha, Pai, como espada, tocando as nossas vidas. A Tua espada, Senhor, separando alma e espírito, separando juntas e medulas. Senhor Deus, que a Tua palavra venha, Senhor, ao encontro do nosso coração. Traz, ó Deus amado, poderosamente, Pai, e semeie sobre nós, Senhor, que a gente possa agora receber, Pai, daquilo que está no Teu coração para o nosso coração. Ministra e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Desculpa, Mateus 6. Eu falei Lucas, é? Ô Jesus. Eu falei Lucas porque eu estou lendo o Evangelho de Lucas essa semana. Mas é Mateus. Amém? É que eu estou lendo o Evangelho de Lucas essa semana, então por isso que eu confundi. Mas é Mateus 6. Desculpa, irmãos. Mateus 6 eu li do verso 9 ao verso 13. A oração do Pai Nosso. Amém? O que Deus fala com a gente aqui? Se você ler o texto, você vai ver lá em Lucas, Jesus também fala sobre a oração do Pai Nosso, porque os discípulos pedem para Ele, Senhor, nos ensine a orar. Senhor, nos ensina a orar. Uma das coisas interessantes é que os discípulos nunca pediram para o Senhor ensinar eles a fazer milagres. Nunca pediu para que o Senhor os ensinasse a pregar. Nunca ensinou para que eles pudessem fazer nenhum tipo de proezas ou nenhum tipo de situações, mas falou especificamente uma coisa, né? Senhor, nos ensina a orar. E quando a gente ora ali, Jesus ele vai e ele traz essa oração, que quando a gente lê, né, parece algo tão simples. Quem de nós aqui não aprendeu essa oração? Seja ela na religião, né, que a gente foi criado. Né? Eu desde os meus 3 anos, minha família vai à igreja evangélica, né? Então eu não aprendi em outro lugar a não ser dentro da igreja evangélica. A orar o Pai Nosso. Né? Outras religiões, pessoas que foram criadas na igreja católica, aprenderam também, né? E outros, você vê eles falando a oração do Pai Nosso como um ensinamento. E eu queria que a gente trouxesse isso como um ensino do Senhor para nós, não como um amuleto. Às vezes eu vejo pessoas que usam a oração do Pai Nosso como um amuleto, né? Vou falar o Pai Nosso para que o demônio vá embora, né? Vou falar o Pai Nosso para proteger minha casa. Parece aquelas pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam em cima da mesa para proteger a casa, né? O Salmo 91 está até amarelado assim na Bíblia, né? Porque está lá protegendo, o amuleto de proteção. Não, a oração do Pai Nosso não é isso. A oração do Pai Nosso é um ensino. É algo que Jesus ensinou, é um modelo que nós temos que usar. É óbvio que se a gente ora a oração do Pai Nosso, com esse entendimento, usando as palavras de Jesus, é lógico que é bênção, é bom, você libera, você entende que aquelas palavras têm poder, têm autoridade, porque saiu da boca de Jesus e é um ensino para nós, mas não é o amuleto, não é as palavras que mudam, mas é a intenção, é o coração, é aquilo que ela simboliza, é aquele poder que o Senhor traz para nós, naquilo que Deus está dizendo ali.
E eu separei aqui, na verdade, alguns pontos dessa oração, que falam daquilo que quando nós oramos ou vemos essa oração, primeiro, coisas que Deus traz para nós, daquilo que Deus recebe de nós. Toda vez que nós falamos dessa oração, aquilo que nós entendemos de Deus, aquilo que nós vamos a Deus. Aqui você vê bem separado nessa oração do Pai Nosso, aquilo que nós entregamos para Deus e aquilo que Deus retorna para nós. A oração é uma troca. A oração eu falo com o Senhor e o Senhor fala comigo. A oração não é um diálogo. Diálogo já fala isso, eu falo e o outro fala comigo. Não é um solo, né? Não sou eu falo e Deus não fala, não é isso. A oração ela é um diálogo, eu falo com Deus e Deus fala. A oração do Pai Nosso, eu entrego algo para Deus e Deus entrega para mim. E eu separei alguns pontos sobre isso, sobre essa oração. Primeira coisa que a oração fala, quando a gente entrega para Deus, é quando a gente fala do céu para Ele, que está no céu. Quando a gente fala de céu, a gente está falando do lugar onde Deus está, da posição de autoridade de Deus, daquilo que Deus criou. Quando a gente ora, a gente tem que colocar e entregar para Deus e entender o lugar que Deus está. Quando eu entendo a soberania, quando eu entendo o lugar onde Deus está, a habitação de Deus é o céu. Aquilo, mas Deus está em todo lugar, é verdade, irmão. Mas os tronos de Deus estão no céu. Quando a gente fala do céu, quando a gente ora e fala do céu, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, eu entendo o lugar onde o Senhor está. Eu entendo a soberania do Senhor. E isso nós temos que ter muito consciência, que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que pareça que não, mesmo que às vezes pareça uma loucura. Irmãos, eu não sei você, eu já deixei de assistir jornal há muito tempo, né? Mas de vez em quando, você vê uma reportagem, você liga, você vê às vezes na própria internet, né? E quando você olha algumas coisas, você fala, meu Deus, que mundo nós estamos vivendo? Dá a impressão que, como a Bíblia diz, né, o príncipe desse mundo, né, parece que tomou de uma vez a terra. Quando você vê algumas coisas, reportagens, você fala, meu Senhor, o que está acontecendo? Parece uma loucura, parece que o diabo tomou a frente de tudo. Irmão, esse é o engano de Satanás. Satanás, ele tenta enganar e trazer isso para nós. Não deixe o diabo te enganar. O Senhor está no alto e sublime trono, Ele está no céu e nada foge do seu controle ou da sua mão. Ele está e sempre estará governando, Ele está sobre o trono, sobre todos os tronos. Ele está no céu. Comece a tua oração afirmando essa verdade. Deus está no céu. O nome dEle é santificado. Ele é santo, Ele é santo. O nome do Senhor seja santificado. Apóstolo, o que é isso? O nome santo do Senhor sobre nós. Irmão, o nome do Senhor tem poder. Amém? Eu vou repetir, que era hora de você falar um amém poderoso. O nome do Senhor tem poder. O nome de Jesus tem poder. E nós temos que entender essa verdade. O nome dele, ele dá isso, ele traz essa autoridade, ele coloca isso. O nome dele, ele está dizendo, eu tenho autoridade, e é no meu nome que vocês vão. Quando a gente ora e coloca o nome do Senhor, e diz, Senhor, o teu nome é santo, o teu nome está acima de todo nome, nós dizemos isso, estamos declarando isso sobre nós. A autoridade dele, o nome dele sobre nós. E aí, irmão, quando a gente fala que o Senhor está no céu, que santificado é o nome dele, aí você vai falar sobre o reino. O reino é o que o Senhor veio instituir. O reino é o que o Senhor veio trazer. Nós estamos no reino de Deus. Quando Jesus veio, né, João Batista pregava, e João Batista dizia,
né, que está vindo o reino de Deus. O reino de Deus está vindo, o reino de Deus está próximo. Quando Jesus se apresenta e Jesus é batizado, a partir daquele momento Jesus está dizendo: o reino de Deus está aqui, é chegado o reino de Deus. Quando nós declaramos o reino, nós estamos integrados nesse reino, nós fazemos parte desse reino. O Senhor abriu a porta para você fazer parte do reino. Meu irmão, você não é um Zé Ninguém. Você não é alguém sem destino, você não é alguém sem um lugar, você não é um sem teto. Você tem um reino, você tem um lugar, você tem um destino, você faz parte de um reino, amém? Isso tem que ser uma verdade dentro de nós. Se eu vivo num reino, o próximo passo que eu trago para Deus é a vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus sobre nós. É entregarmos a vontade e declarar: Senhor, a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Sabe, irmãos, eu já ouvi várias pregações sobre isso. Do que é a vontade boa, do que é a vontade perfeita, do que é a vontade agradável. Eu mesmo já preguei várias vezes sobre isso. Para mim, irmão, dependendo de situações da nossa vida, dependendo de como nós vamos e dependendo do momento e do processo que Deus está sobre nós, daquilo que Deus está trabalhando sobre a nossa vida, a vontade dele vai ser boa. Dependendo de situações, a vontade dele vai ser agradável. E dependendo de situações, a vontade dele vai ser perfeita. Deus, ele vai e ele traz para nós esse tempo de vontade. Apóstolo, mas a vontade de Deus não é sempre perfeita. A vontade agradável não é aquela que ela agrada o coração do homem. A vontade boa não é aquela que ela agrada a alma do homem. E a vontade perfeita não é aquela do Espírito. Irmão. Mas eu entendo que há momentos que Deus vai falar assim: olha, minha vontade para você, ela é agradável. O que Deus está falando? Eu vou agradar seu coração. Eu vou fazer isso para você. Anda comigo e isso vai ser assim. Você pode escolher outro, mas se o Senhor falar isso é agradável, eu vou agradar o teu coração. Há momentos que Deus vai falar: essa situação não é agradável para você. Para o teu coração, essa vontade não vai ser tão agradável, mas ela vai ser boa, ela vai curar a sua alma, ela vai te fortalecer. Mesmo que teu corpo diga não, mas a tua alma vai ficar fortalecida. Essa é uma vontade boa. E há momentos que Deus vai falar assim: a vontade agora vai ser perfeita, é a minha. Tua alma não vai gostar, teu corpo não vai querer, mas a minha vontade vai ser estabelecida, porque a minha vontade é perfeita. Então, dependendo do momento da nossa vida, as vontades de Deus, a vontade de Deus é estabelecida. Quando eu declaro para o Senhor: seja feita a tua vontade, eu estou dizendo: Senhor, aquela que o Senhor acha que é o melhor para mim, essa seja feita agora. Essa veio como um propósito agora. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, há momentos na tua vida em que o Senhor vai te dar escolhas, e há outros que o Senhor vai dizer: não, agora é minha vontade. Eu quero que seja assim. Você pode escolher? Óbvio que sim. Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio. Você escolhe. Mas se eu quero andar na vontade de Deus, e se eu declaro que a vontade dele seja feita, eu estou dizendo: Senhor, que a sua vontade seja sempre sobre a minha vida. E se eu vivo a vontade dele, se eu vivo a vontade do Senhor, vem o outro ponto que a gente entrega na oração: o poder e a glória. O que isso quer dizer? Se eu estou andando na vontade de Deus, eu vou experimentar o poder e a glória. Eu vou experimentar o poder de Deus na minha vida. E eu vou experimentar a glória de Deus na minha vida. Então, 5 coisas eu entrego para Deus na minha oração do Pai Nosso. Eu entrego os céus, o nome santificado, o reino, a vontade, o poder e a glória. Amém? Mas a oração, ela é um diálogo. Quando eu entrego isso para Deus e declaro isso para o Senhor, agora vem a parte dele para mim. Vem aquilo que Deus vai liberar para mim. Vem aquilo que Deus vai trazer para mim. E ele vem e ele traz para nós. A primeira coisa que ele faz, ele fala sobre Pai. Ele vem sobre nós em paternidade. Paternidade. Jesus começa: Pai Nosso. Ele começa trazendo a paternidade. Irmãos, paternidade na palavra de Deus para a nossa vida está ligada diretamente à salvação. Somente os filhos são salvos.
Amém? Eu vou repetir, somente filho é salvo. Amém? Não há salvação sem ser filho. Eu só vou ser salvo porque eu sou filho. João fala isso, aqueles que creram e se tornaram filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então eu sou filho, Ele é meu Pai, e está ligado à salvação. Então quando eu entrego para o Senhor, a primeira coisa que o Senhor entrega para mim é a paternidade. Ele diz, eu sou seu Pai, a salvação está aqui. Eu estou dando para você, eu estou trazendo você de volta. Meu irmão, entenda isso, e isso é poderoso na tua vida. Deus é teu Pai. Isso é poderoso. Essa declaração é que fazia os fariseus espumarem de raiva de Jesus. Porque Jesus, ele declarava isso, Deus é meu Pai. E judeu nenhum declarava isso. O único momento em que Jesus chama Deus de Deus é na cruz. Quando ele grita e ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli era um dos nomes do Senhor. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Fora essa declaração, Jesus tratava Deus de Pai. Porque ele veio estabelecer a paternidade. Uma das coisas que você tem, poderosa para você, tremenda para você, é você entender a sua identidade de filho. Irmãos, a coisa que o diabo mais trabalha contra a igreja, é para que você perca a sua identidade. Porque ele sabe que quando você entende essa verdade, quem você é em Deus, quando você entende quem você é, quem é o seu Pai, ele sabe que ele já perdeu a guerra. Então o que ele mais trabalha com você é para que você perca a sua identidade. Por isso que Jesus começa a oração dizendo, Pai nosso. Ele está dizendo, não é meu Pai, é o Pai que é nosso. Entenda a sua identidade no meio de uma guerra. Quem está entendendo isso? Você é filho. Você é filho. Filho é herdeiro. Filho tem autoridade. Filho, os céus estão abertos sobre nós. Filho é ter de Deus, é estar no Senhor. Pai nosso. Segunda coisa que Ele libera para nós é o pão. O pão nosso de cada dia. Irmão, Deus é o Deus que cuida de você nos pequenos detalhes. Desde as coisas pequenas até as coisas grandes. Quando ele está falando do pão nosso de cada dia, ele não está falando só do almoço, da janta, do café da manhã. Ele está falando do pão nosso, é o suprimento dele em todas as áreas da minha vida. Ele não está dizendo só o pãozinho lá de eu comer, né? O Senhor não está falando pão nosso de cada dia, mas eu não como pão, então Deus não me dá. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o suprimento da tua vida, em todas as áreas. Quando eu entendo que Ele é meu Pai, o suprimento vem. Porque o filho confia que o pai vai dar o suprimento necessário. Nenhum filho, irmão, que confia no pai e entende quem é o pai, duvida de que o pai vai dar suprimento. Não tem. A criança, quando ela confia, ela sabe que o pai vai fazer. Por quê? Porque ela tem um pai. Ela confia. Sabe, a criança que é criada numa casa, onde ela não tem um pai, ou onde o pai não traz o suprimento. Sabe, essa criança, ela fica marcada por isso. Ela tem medo. Ela nunca consegue ver o suprimento de Deus. Ela nunca consegue ver Deus suprindo. Eu já ministrei muitas pessoas assim, que cresceram às vezes em orfanato, que cresceram às vezes com pessoas que não eram seus pais, né, com avós, tios, padrinhos, e viviam sempre na incerteza se que amanhã teria ou não. Então quando se convertem, vêm para a igreja, não conseguem confiar num Deus que é supridor, porque não tiveram um pai. Então Deus está sempre, a pessoa tem sempre a impressão de que Deus não vai dar. Tem sempre a impressão de que Deus está dando hoje, mas amanhã não sei. Deus está dando hoje, mas amanhã não sei se dá. Olha aqui para mim.
Você que teve um pai e uma mãe na sua casa. Todo dia tinha comida. Se você tivesse, naquele dia, você não foi lá muito bem, foi mal na escola, tirou uma nota vermelha. Sua mãe chegava para você, seu pai falava, olha, você tirou uma nota vermelha, então amanhã você não vai comer. Não vou dar comida para você, você vai ficar o dia inteiro com fome. Claro que não, irmão. A mãe repreendia, o pai repreendia, mas no outro dia tinha comida. O pai dava. Por quê? O filho sabia, não agi bem, meu pai vai me corrigir, mas ele vai suprir, ele vai estar ali comigo. Sabe, às vezes tem gente na igreja que acha que Deus só vai abençoar se fizer tudo certinho. Se eu tenho que ser um filho exemplar para Deus me abençoar. Se eu não for um filho exemplar, sabe, e aí entra na religiosidade. Aí começa a agir de maneira religiosa, simplesmente para ter uma moeda de troca. Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, então agora o Senhor tem que me abençoar. Deus não se move por moeda de troca. O mover de Deus por nós é amor, não é troca. Ele nos ama. E Ele nos abençoa como um pai. E o próprio Jesus diz isso. Vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará. Então, irmão, quando o Senhor está dizendo, o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje, Ele está dizendo, Deus que é teu Pai vai te suprir em todas as áreas da tua vida. Não duvide, não tenha medo, Ele te ama por isso. Ele faz por amor, não por medo. Não por medo. A terceira coisa que o Senhor nos dá, dentro desse contexto do Pai Nosso, é perdão. Irmão, isso é poderoso. O Senhor te perdoa através do sangue de Jesus. E eu comecei hoje o culto, lendo o texto em que o Senhor fala, eu não me lembro mais do seu pecado. Ele fala assim, não me lembre. Sabe, irmãos, o perdão do Senhor, Ele é completo em nós. Deus, Ele não perdoa uma parte, Ele perdoa num todo. Como? Quando há arrependimento. Eu sempre falo, arrependimento, confissão e mudança de vida. São as três fases que mudam a história de uma pessoa. Não importa a intensidade. Meu pecado foi terrível. O meu pecado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, irmão. Quando o perdão de Deus vem, Ele é poderoso. Ele é tremendo. Deus perdoa, Deus apaga, Deus anula. Deus não lembra mais. A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento. Sabe? E nós temos que aprender a não pescar naquele mar. Que tem pessoas que não se perdoam. O próprio Deus já perdoou. E a gente não se perdoa por situações. A gente se culpa. A gente traz aquilo como um peso. Sabe, irmãos, quando eu entendo o perdão de Deus, eu falo, Senhor, eu entendi, eu recebi o perdão. Me ajuda a viver como alguém perdoado. Me ajuda a viver como alguém perdoado. Sabe, esses dias, eu estava pensando, eu estava lendo, como eu disse, eu tenho lido o livro de Lucas, e eu estava lendo sobre o filho pródigo. E aí, quando você vê o filho mais velho, que ele vem, e o filho mais novo chegou, e o pai recebe, o pai mata um novilho, o pai troca da roupa do filho, o pai dá uma festa, e o filho mais velho vem e tem todo aquele diálogo, o senhor nunca me deu nada, e o pai, não, está sempre comigo, aquela história. E aí eu fico pensando, né? E o dia depois da festa? Porque na festa, o filho chegou, tudo bom, maravilha, tal. E no outro dia de manhã? Como aquele filho mais novo encarou o irmão mais velho? Como aquele filho mais novo olhou para o pai? Como ele levantou para ir trabalhar? Qual é o peso que ele sentia? Eu fiquei imaginando que aquele menino, que aquele rapaz, devia ter dentro dele um peso de tudo que ele fez, de tudo que ele fez o pai sofrer, de tudo que ele perdeu, de tudo que ele jogou fora. Você consegue entender? Aquele rapaz deve ter levantado de manhã na história,
e olhado para o irmão, e o irmão devia estar com a cara ainda emburrada com ele. E dentro dele ele dizia: meu irmão tem razão. Eu perdi tudo, eu joguei tudo fora. Ele tem razão de estar bravo comigo. Aí eu acredito, sabe, irmãos, que o peso, o remorso, a culpa, deve ter atacado muito a vida daquele rapaz. Concorda comigo? Mas sabe, irmão, e aí é que entra algo tremendo. No meio de todo o remorso, de toda a culpa, de toda a acusação, até mesmo do irmão mais velho, uma coisa muda toda a história: o amor do pai. Porque o pai não somente amou, mas o pai perdoou. E onde o amor e o perdão de Deus entra, não tem mais remorso e não tem mais culpa. O amor do pai tira a culpa. Quando aquele menino levantou de manhã, com certeza ele se levantou feliz porque estava na casa do pai, feliz porque não tinha mais que cuidar de porco, feliz porque estava na casa do pai, do irmão. Mas na hora que a culpa chegou, o amor do pai tirou a culpa. Quando Deus libera o perdão, não deixe o diabo te trazer culpa. No meio da culpa, corra para o amor do pai, porque é lá que nós somos libertos. Quem está entendendo? Por isso que é tão importante isso. Por isso que é tão poderoso isso. Quarta coisa que Deus libera sobre a gente: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Ah, irmão, é aí uma das coisas mais difíceis. A gente receber perdão, a gente receber o amor do Pai, a gente tirar toda a culpa. Ah, que maravilha! Aí Deus fala: tá bom aí, o amor está aí, não tem mais culpa, está perdoado, está bonitinho. Tô, Pai, só o Senhor é Deus. Ele fala: então agora vai e perdoa os outros. O que você recebeu, agora dê. Perdoado as suas dívidas, então agora perdoa quem fez algo para você. Irmão, e essa é uma das coisas que a gente só consegue quando a gente experimenta. Sabe, a gente só consegue dar o perdão quando a gente vive o perdão. A gente só consegue dar quando a gente vive. Às vezes eu vejo pessoas que não conseguem perdoar o outro, porque foi ofendido, porque foi magoado, porque fez isso para mim, porque fez isso aqui, porque traiu, roubou, mentiu, fez e tal. Ah, eu não perdoo. Sabe, irmãos, quando a gente está vivendo essas questões, nós temos que olhar para nós. O que eu fui perdoado? O que eu fui perdoado? Por isso que o apóstolo João, ele coloca isso: se eu não amo, se eu não perdoo, é porque eu não recebi. E quando o Senhor está dizendo aqui: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, Ele está dizendo: se você não perdoar, é porque você não recebeu perdão. Então Ele está dizendo aqui, que talvez muitas vezes nós mesmos estamos nos enganando, achando que nós já... Não, eu estou perdoado, tá? Como que eu provo? Quando eu perdoo. Quem está entendendo? Se eu não perdoei, se eu não liberei o outro, é sinal que eu também não recebi. É sinal que eu também não tive. Está entendendo, irmão? Ah, mas Deus já me perdoou meu pecado. Ótimo, e você perdoou o outro? Se você não perdoou o outro, é sinal que o perdão ainda não chegou para você como deveria chegar. Uma coisa, irmãos, é a gente aprender aqui. Outra coisa é entrar aqui no Espírito. Quando entra no meu espírito, eu consigo liberar o perdão. Quando entra no meu espírito, eu consigo olhar o outro e perdoá-lo.
Quando entra no meu espírito, eu consigo demonstrar isso. Ah, mas apóstolo, ele fez tanta coisa por mim. Tá, e o que você fez por Deus? E Deus não te perdoou? O que você fez por outro também? Sabe, quando o Senhor fala aqui sobre as dívidas, Ele está falando de algo que eu tenho que pagar. Para mim, uma das parábolas mais verdadeiras, não que as outras não sejam, mas uma das parábolas mais verdadeiras é a do credor incompassivo. É aquela que o cara ele é perdoado de uma dívida gigantesca pelo rei, mas ele não consegue perdoar o companheiro que deve para ele. Muito menos. E a Bíblia diz que quando ele é perdoado daquela grande dívida, ele sai feliz do palácio, mas ele encontra o companheiro dele que devia para ele. E a Bíblia diz que ele pega pelos colarinhos, ele encosta, ele bate nele. Paga o que me deves. E tanto foi o escândalo dele, por aquela miséria que ele devia, que os próprios guardas ficaram escandalizados e contaram para o rei o que tinha acontecido. A Bíblia diz que os guarda é anjo, hein, irmão? Contaram para o rei o que tinha feito. E o rei manda chamar e fala, agora você vai ficar preso, até você me pagar o que você deve. Para mim, irmão, esse é um dos textos mais verdadeiros. Eu não estou dizendo para você que é uma questão fácil, não é não, perdão não é algo fácil. Nunca foi, não é e provavelmente nunca será. Só quando a gente chegar no céu que perdão vai ser fácil. Aqui não é fácil, mas a gente tem que entender que isso está ligado diretamente à minha vida com Deus. A minha santidade está ligada diretamente à minha salvação. Perdoar é fácil? Não. Por isso que nós precisamos do Senhor em nós. Por isso que começa aqui. Eu preciso entender o Pai que eu tenho, que Ele é supridor da minha vida em todas as áreas, que eu recebi o perdão e agora eu estou aprendendo a liberar o perdão. Porque depois que eu aprendo a liberar perdão, o outro ponto que o Senhor fala, e último Ele fala, nos livra da tentação e nos livra do mal. Quando eu não tenho dívida nenhuma, o diabo não tem domínio sobre mim. Pode vir a tentação, e o Senhor me livra do mal, porque o diabo não encontra em mim morada. A Bíblia diz que a maldição sem causa não tem lugar. Toda legalidade é tirada quando o perdão se estabelece. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Sabe? Se o diabo ainda encontra lugar de tentação na tua vida, é porque o perdão não foi estabelecido. Quando Deus falou isso para mim, eu fiquei impactado. Confesso para você que eu estou falando para você, e eu ainda quero mergulhar muito nisso. O Senhor me disse isso. Ele falou, pessoas que são tentadas é porque elas ainda estão presas na falta de perdão. Porque quando eu perdoo, quando eu libero, o diabo não encontra mais brecha na minha vida. Sabe? Quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, parece que é um negócio tão... é uma reza. Não, irmão, ela é muito mais profunda do que isso. Ela vai muito mais profundo. O que Deus libera? Paternidade, suprimento, perdão. O Senhor me ensina a ser livre. Quando Jesus está ensinando isso, Ele está dizendo, vocês podem fazer uma oração de mudança na vida de vocês. Porque oração é diálogo, é troca, é mudança. Você crê nisso? Quem hoje precisa viver essa porção do céu? E eu sei que tem áreas na tua vida que você precisa mover hoje. Tem áreas hoje que o Senhor falou com você. E é hora de entregar e falar, Senhor, toma lugar na minha vida. Eu quero fazer essa oração verdadeiramente e mudar a história da minha vida. Quero que você fique em pé. Eu quero que você coloque o teu coração em Deus agora. Fale para Ele. Fale para Ele. Qual área da sua vida hoje? Talvez você esteja perdendo a sua identidade. Talvez você está perdendo
a paternidade. Talvez hoje você precise entender um Deus supridor, um Pai amoroso que supre nossas necessidades. Talvez hoje você precise ir a Deus para receber o perdão. Perdão de coisas que você fez, perdão de coisas que você disse, perdão de coisas e atos que você fez. Talvez hoje você precise ir ao Senhor para liberar a vida de outros, para liberar situações da vida de outros. E dizer, Senhor, eu preciso liberar, porque eu não quero viver preso a legalidades. Talvez hoje você esteja sofrendo tentações, o mal tenha achado brecha em você. Hoje é o dia de dizer, Senhor, entra e muda agora a minha vida. Pai, eu quero te pedir, Espírito Santo, toma o teu lugar agora. Senhor, nós precisamos dessa mudança. Nós estamos num culto onde a unção, o profético, o mover de Deus é presente, amém? Então aqui é um lugar de cura, aqui é um lugar de libertação, aqui é um lugar de mudança de vida. Eu quero chamar você, que essa palavra tocou teu coração de alguma forma, de algum ponto, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Diga, Senhor, eu preciso hoje que essa unção quebre em mim todo jugo, que essa unção quebre em mim todo peso. Eu quero entrar na tua presença e verdadeiramente ser impactado pelo Senhor. Sai do teu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você, nós vamos ungir a tua vida. Venha movido por isso e dizer, Senhor, eu preciso. Deixa o Pai Nosso entrar em você. Nas asas do teu amor. Sai do teu lugar, irmão, nós vamos orar por você, amém? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti. Sai do teu lugar e venha, nós vamos orar por você. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Aleluia. Como eu amo seu nome, Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Como eu amo teu nome. tens o nome mais lindo que eu conheço.